Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Pois não, presidente, a presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1º do artigo 23 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizarem-se durante a sessão extraordinária do dia 14 de julho de 2026, para apreciação e deliberação da seguinte matéria. Projeto de lei número 175 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o acesso dos estrangeiros a empregos e funções públicas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta e da outras providências. Caxias do Sul, 13 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política. Assina eletronicamente o vereador Wagner Petrini, presidente. Obrigado, vereador. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro eletrônico de presença. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 175/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o acesso dos estrangeiros a empregos e funções públicas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, integrante da administração pública indireta e da outras providências. Relator, vereador Zé D'Ambrosio. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente, projeto de lei número 175/2026, no processo 220/2026. Relator, Lucas Carenhato. Parecer é favorável ao projeto de lei 175/2026, contido no processo 220/2026. Recebe esta Comissão de Direitos Humanos e Cidadania o presente projeto de lei número 175/2026, contido no processo 220/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o acesso dos estrangeiros a empregos e funções públicas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta e da outras providências. O projeto de lei tem como finalidade garantir o acesso de estrangeiros em situação regular no território nacional, inclusive daqueles com reconhecimento da condição de refugiado, aos empregos e funções públicas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública municipal indireta, assegurando a participação em concursos públicos e processos seletivos em igualdade de condições com os brasileiros, observados os requisitos legais para o exercício das respectivas funções. A proposição busca adequar a legislação municipal às disposições constitucionais que disciplinam o acesso aos cargos e empregos públicos, promovendo tratamento isonômico aos candidatos e ampliando as possibilidades de ingresso de pessoas regularmente estabelecidas no país no serviço público prestado pelas entidades da administração indireta. Nesse sentido, estabelece critérios para a participação dos processos seletivos, bem como requisitos relacionados à validação de diplomas obtidos no exterior, quando exigidos para o exercício das atividades. Conforme o exposto na justificativa, a medida também visa contribuir para o enfrentamento da escassez de mão de obra em determinadas áreas da administração pública indireta, ampliando o universo de candidatos aptos ao ingresso nas empresas públicas e sociedades de economia mista do município, ao mesmo tempo em que favorece a inclusão social e produtiva de migrantes internacionais e refugiados que residem regularmente em Caxias do Sul.
Sob a perspectiva dos direitos humanos, a proposição reafirma os princípios da igualdade, da não discriminação e da valorização da dignidade da pessoa humana, promovendo a inclusão de estrangeiros regularmente residentes no país no mercado de trabalho público em consonância com os direitos assegurados pela Constituição Federal e pela legislação nacional. Ao garantir igualdade de oportunidades ao acesso aos empregos públicos, o projeto contribui para a integração social e econômica desta população, fortalecendo políticas de acolhimento e respeito aos direitos fundamentais. Diante da relevância da matéria, que busca ampliar o acesso ao trabalho em condições de igualdade e promover a inclusão de migrantes internacionais e refugiados na sociedade, a proposição demonstra-se de elevado interesse público e social. Ante o exposto, esta Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, por meio de seus membros, se manifesta de forma favorável ao projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 8 de julho de 2026, 151 anos de colonização e 136 anos de emancipação política. Assina Lucas Carenhato. Era isso, senhor presidente Wagner Petrini. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. A Rose... Pode ser na segunda? Então, encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Em instantes, voltamos com a 54ª sessão extraordinária. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito aos vereadores e vereadores que procedam ao registro eletrônico de presença. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 175/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o acesso dos estrangeiros a empregos e funções públicas nas empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta e da outras providências. Relator, vereador Zé D'Ambrosio. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu solicito a dispensa por ter sido lido há instantes neste mesmo dia, terça-feira. Obrigado. Vossa Excelência está dispensado. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, a vereadora Rose Frigieri. Vamos suspender a sessão. Problemas técnicos. Em discussão, com a palavra, a vereadora Rose Frigieri. Bom, primeiro eu quero agradecer aos servidores, ao presidente, à própria Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, na agilidade da votação e da colocação em pauta desse projeto, que é um projeto do Executivo, mas que permite que as empresas de economia mista e empresas públicas, como a Festa da Uva, a Farmácia do IPAM e a Codeca, contrate os imigrantes e refugiados nos serviços, enfim, pertinente que se adequem a essa lei. A gente sabe que o processo migratório hoje no mundo é uma das coisas que mais, aliás, sempre existiu, desde que o ser humano, desde a pré-história, a movimentação de pessoas de um lugar para o outro é uma das coisas que nunca deixou de existir. E, assim como tem muitos de nós que vão para outros países, muitas pessoas de Caxias que estão em outros países,
cada vez mais vêm pessoas de outros países para cá. E muitas dessas não conseguem. Pessoas, às vezes, com certificado de nível superior não conseguem emprego. A gente sabe da dificuldade ou consegue alguns empregos bastante precarizados. E a Codeca incentivou, né, esse projeto de lei junto com o Executivo, e eles estão com a contratação aberta. Então, nós precisamos que esse projeto seja votado, aprovado hoje, ao mesmo tempo sancionado pelo prefeito, para que seja possível já contratar mão de obra de imigrantes. Eu, trabalhando nas escolas, uma das coisas que a gente lutou muito alguns anos atrás foi a contratação das higienizadoras e das merendeiras pela Codeca. Isso aí mudou muito o serviço nas escolas, não se compara da precarização, da dificuldade que era com as empresas terceirizadas em outros momentos, e também, muitas vezes, falta mão de obra. A gente sabe que, além da necessidade de locomoção, de transporte, o salário não é tão atrativo assim, mas é necessário que tenha pessoa se propondo a trabalhar. Então, em conversa com a assessora jurídica da Codeca, assim como o diretor, o Ângelo, eles comentaram desse projeto e a gente agilizou junto à casa para que isso seja votado realmente antes do recesso, para que nós possamos já agora permitir que esses imigrantes, que muitas vezes vêm para cá em situações adversas, na maioria das vezes, os próprios refugiados, a gente sabe a situação das guerras no mundo, e eu acho assim, que é uma importante política pública de inclusão e da diversidade que o município está fazendo para receber essa população, e que a gente também gostaria que nós, como vamos residir em outros países, tenhamos oportunidades de trabalho. Então, era isso, senhor presidente. Obrigada pela agilidade das 2 sessões extraordinárias. Obrigado, vereador. A próxima inscrito, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres colegas, quero me manifestar também. Eu acho um projeto interessante. Posso falar tranquilamente, porque, como eu já disse, eu fui imigrante. Eu sei quanto é importante a gente, num país diferente do nosso, a gente poder ter uma ajuda, ter um apoio, ter um empurrãozinho para poder recomeçar a vida da gente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de projetos, tá? Mesmo que eu sou favorável, eu acho que pelo texto que eu li ali é bastante esclarecedor. Eu acho que é importante. O líder de governo também me passou algumas informações aí que condivido, né? Mas como são projetos que talvez esse seja o primeiro, né, de alguns outros que poderão vir a essa casa relacionados a essa situação, eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente tem que debater mais, conversar mais, ver os pormenores, né? Para não amanhã ou depois não amargurar algum problema. Por quê? Aonde eu estou tentando chegar? A gente tem que usar, por exemplo, a Europa como exemplo. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. É só acompanhar. Olha a guerra que está acontecendo entre imigrantes e povo local. Que está tremenda. É uma coisa terrível. Em quase todos os países da Europa. Então a gente tem que usar sempre esses países que estão à nossa frente como exemplo para tomar determinadas decisões a respeito do que se trata a imigração. Eu fui imigrante, foi bom que fui bem atendido e quero que aqueles que aqui venham também sejam bem recebidos, tenham as suas oportunidades, todo mundo é ser humano, todo mundo merece. Mas eu acho que essa aqui é a primeira porta de muitas que poderão se abrir e que poderá levar um dia, talvez, né, o Brasil numa situação como a Europa está passando. Então eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais quando é esse tipo de coisa aqui, né? A questão da língua, por exemplo,
que estávamos conversando agora há pouco, né? Um funcionário público daqui a pouco não falando muito bem o português, fica estranho que um cidadão brasileiro vá pedir ajuda e talvez não se compreenda, então isso não consta no texto, né? Essa obrigatoriedade de falar perfeitamente o português não consta no texto. E eu acho que isso seria importante, eu acho que seria o parágrafo 1º, esse ali, né? Mas enfim, votarei favorável, mas deixo aqui um alerta, que quando leis como estas vierem para essa casa, que a gente tenha mais tempo para discutir amplamente entre todos, salvo as divergências. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente. Parabéns, Fantinel, pelo discurso. Dizer que a cidade é como se fosse a nossa casa, vereador Fantinel. Tem que ter um orçamento, tem que ter uma ideia de quanto a gente gasta e vai gastar por mês. É bonito a gente dizer que a gente recebe qualquer visita lá a qualquer momento. Então imagina alguém chegar na sua casa, vereador Fantinel, às 2 da manhã e querer comer churrasco. Não vai dar certo, tem que ter um planejamento. Então é bonito e passa uma imagem boa se tu disser que vai receber todo mundo. A mesma coisa uma cidade. É bonito e passa uma imagem boa. Como a França, como a Europa, como Londres está fazendo. Eu não preciso dizer para o senhor o jeito que está lá, né? Então eu acho que com certeza o discurso do senhor está certo, vai no encontro do que eu penso, e eu aqui vou votar contra, porque veio em caráter de urgência, eu não entendi o porquê. Mal e mal a gente resolve os nossos problemas, imagina a gente querer resolver de quem vem de fora, né? Então a gente tem que... Tudo tem o seu tempo. A gente, com certeza, a gente está aí para auxiliar e receber muito bem quem vem de fora, mas a gente tem que debater mais o assunto aqui. Eu acho que não deveria ter vindo assim em cima da hora, porque às vezes a gente não sabe onde o executivo quer chegar. Então, eu que não confio muito em gestores públicos, eu não vou estar confiando aqui num projeto assim, a gente não sabe onde eles querem chegar. E eu defendo o discurso que eu defendi na minha campanha, quanto mais leis, melhor. Não, quanto mais lei, pior. O Brasil está aí para provar isso. Onde tem pouca lei é lá na Singapura, onde tem uns índices bons, onde tem pouca lei é lá na Polônia, vereador Fantinel, onde tem menos leis. São diversos países, Japão e por aí vai, né? Olha a educação como é, né? Então, a gente não vê criando leis e leis e leis todo dia aí. Eu acho que a gente tem mais de quase 200 mil leis aí e não servem para nada. Então, eu acho que não é o sinônimo das coisas darem certo mais leis. Então, eu vou votar contra, porque para mim isso aqui ficou mal explicado e eu não entendi. Primeiro, eu acho que a gente deve resolver outros problemas aí. Tem gente aí da saúde, servidor sem receber, tão preocupado aqui em, né, futuramente quem vai trabalhar. Mas se os que estão trabalhando não estão recebendo, eu acho que antes ajeitem a casa para pensar coisa para o futuro. Seria a minha opinião. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Zé D'Ambrosio. Senhor presidente, eu quero valorizar a iniciativa do Executivo. Colega Rose, esse projeto é especificamente para a Codeca. Para a Codeca. E... Olha, eu acho que tem colegas aqui que não estão convivendo com uma cidade que, em qualquer local que se vá, tem estrangeiros. Então o DCC da Codeca, mas é escassez de mão de obra. Sim, é escassez de mão de obra. Então o DCC da Codeca precisa de mão de obra. A Capina precisa de mão de obra. Auxiliares de cozinha nas escolas, precisa de mão de obra. Nós convivemos no dia a dia hoje, no Zafari, qualquer mercado, qualquer local. Lá no interior da Fazenda Souza, podando pêssego. Então, estamos vivendo uma nova situação. Sim, escassez de mão de obra. E é uma oportunidade de nós integrarmos e olharmos o passado da nossa cidade, daquilo que foi construído. Então o Executivo merece todo o nosso reconhecimento por isso que está fazendo com quem veio de fora, com quem está aí trabalhando e se dedicando para continuar construindo uma cidade melhor. Bom, o Estatuto precisa mudar. É muito interessante a GM trabalhar junto. E lá na Zélia Rodrigues Furtado tem mais de 10% que são crianças que vieram de fora.
E os professores tiveram que se adaptar. Então eles vão trabalhar na capina e vão se adaptar com a nossa língua. Já estão aí, já estão enraizados, estão constituindo famílias. Então, parabéns ao Executivo. Isso mostra humanidade. Parabéns ao Executivo. Nós precisamos reconhecer. Com certeza, voto sim. É um belo de um projeto, porque oportunizamos as pessoas que estão aí para trabalhar e para fazer desenvolver a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Presidente, eu ia deixar apenas para que o vereador D'Ambrosio, vice-líder do governo, se manifestasse, mas achei oportuno falar e explicar. O vereador Fantinel me procurou junto com o vereador Iago sobre esse projeto e eu expliquei, inclusive, faço leitura aqui, ipsis literis do artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que a nacionalidade brasileira será critério de desempate nos concursos e nos processos seletivos de que participem brasileiros, estrangeiros ou cidadão portugueses. Vejam, nós ainda temos uma distinção de cidadania aqui preconizada por essa lei. Agora, indo naquilo que o vereador D'Ambrosio falou, eu preciso agir dando uma coerência aqui. Eu vejo gente elogiando a Irlanda, os Estados Unidos, dia e noite pelas oportunidades de trabalho. Então a gente precisa ser coerente. Quase 15% da população americana é formada de imigrantes. 50 milhões de imigrantes estão nos Estados Unidos. Na Irlanda, outros milhares de imigrantes, inclusive boa parte deles brasileiros. A maior colônia japonesa fora do Japão, o maior público japonês fora do Japão está em São Paulo, está no Brasil, na verdade. E uma das maiores imigrações italianas está presente também no nosso país. Eu acho o seguinte, se nós vamos ter problema com o imigrante, para isso existe justiça, polícia, etc. O que nós estamos fazendo é aproveitando as pessoas que já estão aqui no nosso país, residindo, e que já cooperam com a nossa economia. Vamos ser sinceros, gente. Quem aqui encontra um brasileiro hoje atendendo num caixa de mercado, como um repositor, como uma pessoa que está empacotando mercadoria, que está fazendo esse trabalho mais braçal e mais bruto dentro de uma indústria muitas vezes? Dificilmente se acha brasileiro. Fale com os empregadores, é só ir lá, no maior empregador da cidade, da rede de mercados. Eu já falei sobre isso aqui. Falei na tribuna semana passada sobre isso. A mão de obra técnica está escassa na nossa cidade. Infelizmente, vereador Fantinel, nós temos uma realidade em que os brasileiros não querem trabalhar. As pessoas não querem mais um trabalho braçal. Ah, mas o meu filho pode trabalhar com inteligência artificial. Outro dia uma pessoa me falou, dizer, pois é, mas quanto o seu filho consegue ganhar com inteligência artificial hoje, se ele for trabalhar? Hoje não vai conseguir ganhar nada, ele vai precisar fazer uma transição de carreira no futuro. Vai precisar começar no trabalho braçal, etc. Dificilmente ele vai conseguir, da noite para o dia, ganhar milhões de reais trabalhando com tecnologia. Existem as exceções, sem dúvida. Agora, a regra geral diz que a pessoa começa numa condição mais braçal e a tendência é que vá crescendo, né, no seu trabalho, na sua condição financeira. Então, eu me preocupo também com essa invasão que nós temos hoje na Europa e nos Estados Unidos que acontece no nosso país. Agora, é justamente por esses indícios de preocupação que a gente precisa olhar para dentro do nosso país e saber o que está dando errado. Por que temos uma quantidade tão grande de pessoas em programas sociais que se recusam a trabalhar? Ontem eu falava com um secretário do nosso município e nós tratávamos sobre isso. A quantidade de pessoas e a quantidade que ganham muitas vezes por estarem nas ruas do que estar atrás de uma máquina cumprindo horário, atrás de um balcão, atendendo no comércio, fazendo qualquer trabalho, inclusive um trabalho autônomo, ganhando muito mais às vezes do que tendo uma carteira assinada. Mesmo na informalidade, que infelizmente não seria o interessante, não seria o adequado, mas consegue tirar muito mais abrindo um MEI, se formalizando por um MEI, do que trabalhando num posto de trabalho regular. Então, a gente precisa lembrar isso. E mais um detalhe, nós estamos falando aqui de autarquias, especialmente para aquilo que a vereadora Rose falou sobre a Codeca. Por que a velocidade que o projeto vem? Em razão de que nós temos um processo iminente ser aberto, ou já se abrindo, para inscrições de pessoas para processo seletivo e concurso dessa companhia, para que nós possamos ter mão de obra, mesmo que seja uma mão de obra estrangeira, e possa atender a nossa cidade. E outra, né? Essas pessoas que vêm para cá, elas estão contribuindo também com a nossa cidade. O seu trabalho ajuda a arrecadação, etc. Claro que nós temos que saber qual é o número que a gente consegue ter. Olha, em Roraima, se não me engano, que é a porta de entrada da Venezuela, né? O impacto demográfico e social, econômico que aconteceu na cidade. É porta de entrada, as pessoas chegam por ali. Mas se espalharam Brasil afora, inclusive vindo até a nossa região. E eu creio que são sazonalidades. Nós tivemos isso com a imigração de haitianos há uns 10, 12 anos atrás, tivemos isso com os senegaleses e estamos tendo isso agora com os venezuelanos, que estavam num período de retorno para o seu país em razão de
minimamente essa estabilidade política que estava acontecendo lá, e agora, em razão do terremoto, possivelmente muitos deles vão permanecer aqui e outros vão vir de lá para cá. Então, eu acho que é importante oportunizar para que possam trabalhar, possam cooperar com Caxias do Sul, e as leis para evitar o colapso que está na Europa, do qual eu também me preocupo, precisa ser aplicado, né? Precisa saber e fazer distinção entre quem é imigrante, quer trabalhar, quer contribuir conosco, e quem é foragido do país. Quem está vindo porque tem um monte de situação lá e está vindo para se esconder no Brasil. Tem que fazer essa diferenciação. Chegou a hora também do nosso país se posicionar. Agora, não é porque nós temos uma parte de bandidos no meio dos imigrantes que nós temos que tolir a todos. Acho que a gente tem que oportunizar as pessoas que querem trabalhar, assim como um dia foi nos oportunizado nossos antepassados também. Por isso, meu voto é sim, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, eu não acreditava que esse assunto ia gerar debate, porque, afinal de contas, foi um projeto vindo do Executivo. E porque vi da qualidade do projeto, né, da importância, e a nossa bancada, obviamente, votaria a favor. Agora, me incomoda a cidade que se orgulha de dizer que é a cidade, o berço, né, da imigração italiana, que foi fundada, criada com as mãos dos imigrantes, nós termos esse discurso de seletividade. Quer dizer que imigrante vale só quando vem da Europa, quando vem da África, quando vem da América Latina, quando vem de qualquer outro país não vale, mas da Europa vale. E quando as pessoas, quando os imigrantes, como o vereador Caleb Garbim, estão nos mercados, estão nos espaços nos servindo de mão de obra barata, vereador Cláudio Libardi, aí vale a mão de obra imigrante. Quando é para valorizar as pessoas que têm algum tipo de conhecimento específico, que podem trabalhar em áreas, porque eu tenho certeza, vereadora Rose, que se esse projeto foi enviado a partir da realidade da Codeca, é porque na Codeca há necessidade de mão de obra e devem ter muitos imigrantes que poderiam trabalhar na Codeca e atualmente não estão conseguindo. Então, a realidade de um projeto de lei como esse vem a partir de uma necessidade também. E Caxias do Sul, nobres colegas, sempre contou com a mão de obra imigrante. Não é de hoje que a nossa cidade depende disso. Não é somente dos caxienses, é de muita gente que vem de fora do nosso estado, como eu, não sou daqui, fora do estado, fora do país. A potencialidade de Caxias é justamente pela mão dos imigrantes. E aí agora a gente faz um discurso, sim, que é um discurso muito... Olha, é um discurso muito próximo da xenofobia. De que temos que ter cuidado, porque a gente precisa priorizar os nossos. Caxias do Sul sempre contou com a mão de obra imigrante. Senhor presidente, nós não podemos ser seletivos e achar e defender que só pode quando é da Itália, só pode quando é da Alemanha, só pode quando é da Polônia. Quando é da Venezuela, não pode, vereador Jack. E aí agora eu queria fazer um chamado aqui. Senhor presidente, Venezuela passou por um período de grande instabilidade econômica, sim. Bloqueio. Agora aconteceu um terremoto, mais de 1.000 pessoas morreram no país. Eu ouvi de muita gente da cidade, quando eu compartilhei ali uma ação dos venezuelanos para solidariedade para aquele país. Agora querem... Várias pessoas vieram falar comigo. Se mobilizam para ajudar outro país e os nossos. Gente, se no Brasil morressem mais de 1.000 pessoas, quando aconteceu a calamidade no nosso estado, nós tivemos ou não tivemos solidariedade? Do país inteiro, do mundo inteiro. Morre pessoas por conta de um terremoto no outro país. É óbvio que nós temos que ter solidariedade. Então nós temos que cuidar com esse discurso. Esse discurso corrobora com esse discurso preconceituoso que as pessoas falam como se tivesse alguma diferença. Se o povo daqui está precisando, a gente tem que contar com a ajuda dos outros. Se os outros estão precisando, nós temos que se mobilizar sim. É solidariedade entre os povos, entre as pessoas. Nós precisamos cultivar as ideias de solidariedade. E muitas vezes, vereadora Sandra, falar de solidariedade parece que a gente está falando de um crime. Se ajudar desde quando que se ajudar entre as pessoas era um problema? Agora até isso virou um problema. Então, nobres colegas, se nós precisamos de mão de obra, se Caxias foi fundada com a mão de obra imigrante também, agora nós vamos excluir a mão de obra, porque na Europa, e aí o vereador Libardi comentava antes, metade das pessoas que falam isso nunca foram para a Europa. Não viram que lá tem muito imigrante, se não a maioria dos países.
É direito das pessoas. E para finalizar, senhor presidente, dialogava outro dia com uma moça, uma moradora do bairro Cruzeiro, que me comentou que a sua filha, ela mora há anos já na Inglaterra, e lá ela pôde estudar, ela pôde trabalhar, e agora ela está num bom espaço de trabalho numa empresa de tecnologia. E ela me comentava da xenofobia que ela sofre por ser brasileira. Eu quero que as pessoas que queiram sair do Brasil sejam bem tratadas nos outros países. Porque as pessoas têm direito de buscar uma vida melhor em outros países. Por isso que quando as pessoas vêm para cá, eu quero que elas sejam bem tratadas quando elas venham para o Brasil. Porque sair e mudar de país é normal. E os dados já dizem, o tanto de pessoas que saem do Brasil para morar nos outros países é o mesmo número de pessoas que vêm para cá morar aqui. Então, nobres colegas, vamos usar a ciência, vamos usar o cérebro e entender que as pessoas têm direito de migrar e direito de buscar uma vida melhor nos outros países e que nós sempre vamos receber bem os nossos imigrantes. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Para declarar o voto, vereadora Rose Frigerio. Não, eu já comentei aqui. Primeiro, eu acho que os colegas têm que começar a ler os projetos, ler as exposições de motivo e ouvir minimamente quem está falando. Porque eu usei mais de 1 minuto para justificar por que da necessidade de ser votado hoje. Tem colega aqui que não ouve, fica fazendo qualquer outra coisa na sessão e depois fala sem prestar a mínima... Como diz o vereador D'Ambrosio, falei instantes antes. Outra coisa, depois os vagabundos estão aí na rua roubando, morando na rua, porque não tem trabalho, porque não tem emprego, porque não tem alternativa de estudo, aí é fácil ir lá criticar o cara que está na rua. Mas quando se busca, através de política pública, alternativa para trabalhar, as pessoas são contra. Está dito na exposição de motivos que são cargos que brasileiros não querem, não estão se propondo a participar. E está dito também que se tiver brasileiro e estrangeiro, a prioridade é dos brasileiros. Aí a gente vai para os outros países, vamos ver o que os brasileiros estão fazendo. Eu tenho uma amiga minha que está quase 40 anos na Itália e ela trabalha, ganha e investe aqui, porque lá é pouco, mas está trabalhando como babá, essas coisas aí, porque os nacionais de lá não aceitam esses trabalhos. Então, isso é uma dinâmica da migração no mundo inteiro. Aí vem gente para cá, a gente não tem que acolher. Sabe qual de nós aqui não teve alguém que veio de fora, ou um avô, um bisavô, que também era imigrante, que teve a oportunidade de trabalhar? É só conhecer um pouquinho da história, entender o que foi feito com os migrantes italianos aqui, quando tiveram a oportunidade de se localizar aqui. Quem é descendente de italiano? Então, vamos prestar atenção na história, no que a gente fala, e vamos minimamente ler, porque se o nosso papel é de fiscalizar e votar lei, é de ler também para saber o que a gente está votando. Para declarar o voto, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, talmente... chega a ser cômico a engenharia da esquerda em deturpar a fala dos colegas. Eles são profissionais em deturpar aquilo que a gente fala. Aqui ninguém falou que é contra nada. Aqui o que a gente disse é que projetos como esse... Por favor, segura meu tempo, presidente. O vereador Sandro Fantinel está com a palavra para declarar o voto. Fantinel. Obrigado. Então, onde eu quero chegar é o seguinte. Aqui, tanto o vereador D'Ambrosio como a vereadora Andressa falou coisas que eu sou totalmente favorável. Estavam falando no trabalho privado. Todo imigrante é bem-vindo nessa cidade. Todo imigrante. Tem imigrante no Zafari, nas empresas trabalhando, tudo bem-vindo. Ali é uma questão privada. Esse projeto aqui se refere à questão pública. Trabalhar em ambiente público, ser funcionário público, servidor.
É só isso que a gente colocou aqui, que talvez teria que ter sido discutido um pouco mais. Mas não que a gente é contra, pelo amor de Deus, eu disse, eu fui imigrante, sei o que é. Ótimo que lá eu encontrei emprego e consegui construir uma vida. E quero que aqueles que aqui venham tenham a mesma oportunidade. Mas no ambiente privado, né? O Cine hoje, se eu não me engano, hoje deve ter de 180 a 200 vagas em aberto, né? Lá ninguém vai, por quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então a questão aqui, não vamos misturar uma conversa com a outra. A gente está discutindo aqui que quando se trata de servidores públicos, a gente teria que ter conversado um pouco mais. Ninguém está dizendo que é contra, mas que a gente deveria ter discutido um pouco mais. É isso, senhor presidente. Obrigado. Para declarar o voto, vereadora Estela Balardim. Bom, eu acho que quando alguém se coloca contrário ao projeto, tem gente sim dizendo que é contra. Não tem como dizer que é a favor se tu vai votar contra o projeto. Se tu vai votar contra o projeto, você é contra essa ideia, vereador. Então a gente tem que começar a prestar atenção no que os nossos colegas falam para fazer as nossas falas. Ficou o questionamento. A gente é favorável, então, que a população imigrante só trabalhe na iniciativa privada e nos empregos precarizados. É isso que a Câmara da segunda maior cidade do estado está dizendo? Que a gente acha que imigrante só serve para trabalho precarizado, que paga mal, que ganha pouco, que trabalha na escala 6x1, que nos atende, é só nos atendendo de maneira subserviente que eles servem? Por que no trabalho público, fazendo concurso público, com valorização salarial, com plano de carreira, a gente não pode concordar que essas pessoas também tenham oportunidade? E baseado em que fatos que foi falado aqui que a gente não tem a procura dos imigrantes no Cine? Eu tenho um colega, um amigo, que ele é líder na Marco Polo e ele aprendeu a falar fluente o espanhol pela quantidade de colegas venezuelanos que ele tem. E eu me pergunto, foi aqui que eles vieram pedir emprego ou foi no Cine? Ou foi na Marco Polo? Porque baseado nas informações da nossa cabeça, a gente pode dizer que eles não procuram emprego. Mas se a gente anda na realidade da cidade, vai no mercado, vai na empresa, a gente vê que essas pessoas estão lá, estão movimentando a economia de Caxias do Sul como sempre fizeram. Somos o berço da imigração. Tenho orgulho de ser uma cidade aberta à imigração, mas não podemos que a imigração seja só para alguns. Muito obrigada. Para declarar o voto, vereador Iago Morante. Parabéns, Fantinel, pela fala. Realmente, a esquerda distorce tudo. E realmente, não dá para eu votar com o governo, que eu viro líder de governo, a Andressa me chama. Agora, hoje ela está votando com o governo. Tu vê que o mundo dá voltas, né? Estranho. Não estou entendendo. A senhora virou base também agora, que vai acompanhar o governo nessa votação. Eu não quero cargo. Eu quero. Sempre vou querer ocupar espaço. Vereadora Estela, a senhora também distorce. Ou a vereadora Andressa também distorce quando ela fala quem vem da África aqui não tem que ter acesso. Mas ninguém falou isso aqui. Alguém falou isso, que a gente é contra quem vem da África ou quem vem de algum lugar. Bem pelo contrário. Uma das que coordenou ali a ação na Praça Dante, vereador capitão, é a Lari, minha conhecida, conheço ela. Fiz uma live enquanto ela estava na Venezuela. E sabe que quando ela fez a live, a primeira live dela, onde ela estava fugindo para encontrar a família dela no meio do tumulto daquele assassino sanguinário, entendeu? Comunista, ditador, que é o líder lá da Venezuela, que agora, né, tá bem magrinho, sem comer direito, como todo comunista deveria acabar. Ele tá lá, porque ele prega uma coisa, né? Agora tá lá no papai Trump lá. Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Vai, vereadora, vai. Vai que eu te ajudo. Qual que é o artigo, vereador? Eu peço ajuda para o artigo para retirar dos anais. Qual que é o Temos artigo? pessoas que são assumidamente comunistas nessa casa e a gente acabou de ouvir de um vereador que a gente tem que passar fome e ser magro. Ô, presidente, ela tá atrapalhando meu tempo aqui, ela não falou o artigo aqui.
segue... Não, ela cortou meu raciocínio. Senhor presidente, nós já discutimos... Retirada dos anais, artigo Vereadora Estela, uma questão de 209. ordem. A A gente vereadora discutiu está ano ajudando ela agora. passado Pediu Só um ajuda minuto. que pros os universitários. vereadores e os assessores Pediu não ajuda pros deveriam, universitários aqui, ó. Só um minuto, gravar vereador. os colegas. O vereador Iago está gravando. Senhor presidente, nós combinamos ano passado Nós ainda. não estamos tendo transmissão ao Quem vivo combinou? e ele Eu não está nos assinei gravando. nada, O senhor vereador. tu não vai fazer Não, não, nada, não. presidente. Vamos suspender a Se o sessão. senhor não tem palavra, Quem se é o senhor... Declaração de voto. Vereador Iago Morante. Só para dizer, então, que eu me solidarizo com o pessoal da Venezuela, como eu estive, o Capitão Ramon esteve lá na praça, lembrando que eles vão ser sempre bem acolhidos, aonde tiver um ditador sanguinário, que o comunismo matou 100 milhões de pessoas, é só estudar, olhar os livros ou dar um Google. Vereadora Rose, que não está aqui agora, é professora, pode dar uma pesquisada. 100 milhões de pessoas o comunismo matou, não sou eu que estou dizendo, são os livros de história, né, na história do mundo aí, aonde tiver um ditador sanguinário, em qualquer país, venham para cá que a gente vai receber bem, venezuelano, aonde for, onde tiver um ditador, nós fizemos questão de receber e tratar vocês aqui no nosso país. Muito obrigado. Para declarar o voto, vereador Jack, da tribuna. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Eu não podia deixar de vir aqui declarar meu voto, porque é um projeto muito importante, mas precisamos trazer a verdade aqui. Eu ouvi aqui nesta casa que os brasileiros não querem trabalhar. Não é questão que os brasileiros não queiram trabalhar, a questão é que não tem valorização da mão de obra. Não falta mão de obra nessa cidade, sobra mão de obra, o que não tem é valorização do salário dos trabalhadores. E aí, as pessoas que vêm de fora se sujeitam a trabalhar por um salário bem abaixo da média que os brasileiros costumam trabalhar. Então aqui a realidade é uma só, tem empresários que se aproveitam de estrangeiros que vêm de fora para trabalhar numa cabine de pintura, por exemplo, fazendo limpeza de uma cabine de pintura, ganhando menos de R$2.000. Então o que nós precisamos restabelecer aqui é a verdade. Falta valorização da mão de obra para os trabalhadores da nossa cidade, do nosso país. Então, é preciso que a gente entenda isso. E com certeza eu votarei sim a esse projeto, que é um projeto muito importante. Eu acredito que todo mundo tem que ter espaço, não importa onde tu esteja, porque aqui eu vejo que a maioria das pessoas que estão aqui não são de Caxias do Sul. Então, que nem eu que vim de fora. Mas é aquela velha história lá, gente. Enquanto uns choram, os outros vêm de lenço. E a vida continua. Obrigado, presidente. Para declarar o voto, vereador Zé D'Ambrosio. Senhor presidente, precisamos compreender que estamos em escassez de mão de obra. São outros tempos. O projeto garante que estrangeiros possam trabalhar na Codeca, na Capina, no DCC fazendo asfalto, na coleta, merendeira nas escolas. Nós vamos nos mercados, quantos venezuelanos, quantos argentinos fazendo poda nos pêssegos, nas colheitas. Isso em todo o Brasil, em todos os municípios do Brasil. E eu quero fazer um chamado ao executivo. Precisamos construir centros de formação jovem, como nós estamos lutando no Vila IP. Precisamos construir centros de formação jovem. Aquilo que o ano passado o Mão Amiga, com as lideranças da Zona Norte, fizeram é um exemplo. Abrir as escolas, abrir os centros comunitários, para que os professores aposentados do Senai dessem curso de líder de metrologia. Nós formamos aqui nesta casa 190 pessoas. O município precisa se preocupar também em formar jovens, ou nós vamos perder uma geração. Então,
82 escolas, só 2 com tempo integral. O município precisa se preocupar com essa geração que está aí. Se hoje está faltando mão de obra, imagine o futuro. Então é a preocupação de todos nós, independente de ideologia, de partidos. É uma preocupação de todos nós. Precisamos, sim, abrir espaços para estrangeiros trabalhar na Codeca. Isso vai ser importante para o município. Era isso, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Cláudio Libardi. Da tribuna. Meus cumprimentos, presidente, aos demais vereadores. O senhor sabe que tem gente preocupada com o idioma aqui, mas tem muita gente também que é bilíngue, que fala português e merda o dia inteiro na Câmara de Vereadores. É impressionante, presidente. Quanta bobagem nós escutamos, né? Eu já começo a duvidar que o empirismo é ciência, porque tem gente que não conhece nada, o máximo que conhece é Galópolis, que desceu para estudar. E quer falar de outras sociedades altamente evoluídas, vereador Jack. Eu recitei um poema sobre burrice na semana passada e é algo que me faz tremer, vereador Andressa. De toda forma, nosso objetivo aqui é debater um projeto que eu acho muito positivo. Porque, vereador Zé D'Ambrós, a formação de sociedade é assim. E eu, no ano passado, denunciei, junto à vereadora Andressa, o secretário Galafassi por xenofobia no Ministério Público Federal. Ele responde por xenofobia. Lá. Tem que dar seus esclarecimentos. E a gente verificar esse ato aqui, que é um ato de combate à xenofobia, vereador Zé D'Ambrós, mesmo vindo de um governo que eu faço oposição, eu acho um ato positivo. Votaremos sim, porque o meu voto não tem direta relação, nem manutenção, com nenhum favor que o prefeito Ediló possa fazer por mim, nenhum cargo que ele possa me dar, a nada. O meu voto tem exclusiva relação com a minha consciência, vereador Caleb, senhor que é líder do governo. Então, por isso eu voto sim, porque eu acho que o projeto é bom. E, presidente Wagner, esses últimos 15 segundos, eu votei em Vossa Excelência e votaria novamente para ser presidente dessa casa, porque o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor. Participei do acordo que ele elegeu presidente, que elegeu essa mesa diretora. Nós precisamos estabelecer normas de convivência um pouco mais harmoniosas, porque quem perde é a comunidade. Se nós ficar brigando aqui, presidente, todo o tempo recebo meu salário no final do dia, todos aqui recebemos nosso salário ao final do mês. Agora, a comunidade se envergonha dessa Casa Legislativa muitas vezes. Para declarar o voto, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu li a respeito desse projeto e ele fala o seguinte: a Codeca é uma empresa de economia mista. Não precisa de uma lei para regulamentar essa adoção de empregos de estrangeiros. Basta a própria empresa colocar no seu edital para contratar estrangeiros. Ou seja, a gente está aqui há mais de 40 minutos discutindo sobre algo que nem precisaria ter vindo ao plenário. A própria empresa pode se autorregulamentar no que tange a este quesito. Então, aí eu pergunto, qual que é o estudo que o pessoal faz quando manda um projeto para cá? Não é o primeiro projeto que chega nessa casa que não precisaria ter vindo. Aí, mais uma vez, vem algo para discutir, chover no molhado, porque a própria empresa pode regulamentar isso. Outro ponto que eu falo. Não adianta a gente vir aqui e querer ajudar os imigrantes apenas no discurso. No momento que os venezuelanos mais precisaram agora, naquele terremoto, eu pergunto, quem foi lá na praça ajudar eles? Quem foi lá ouvir a Dexi? Quem foi lá ouvir? Não adianta somente no discurso defender a todos os imigrantes de todos os países, mas na hora da ação, não faz. Na hora de mostrar o seu valor no final de semana, ir com chuva lá, não o faz. Aí você que está nos assistindo percebe quem só fica no discurso e quem age de fato. E é isso que nós precisamos. Pessoas
que fazem, não apenas que falam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerradas as declarações de voto. Agora entrou aqui. Vereador Caleb Garbim para declarar o voto da tribuna. Presidente, peço que restabeleça o tempo. Seu tempo será restabelecido. Obrigado, presidente. Bom, declaro sim ao voto, agradeço aos colegas que votarão favoráveis, às discussões que foram importantes também para que nós possamos amadurecer o assunto a respeito daquilo que tange a contratação de estrangeiros e lembrar, colega Ramon, que a necessidade desse projeto se dá pelo fator possibilidade da contratação de alguém que está na condição de refugiado. Porque essa pessoa precisa passar por um crivo da Polícia Federal para evitar justamente aquilo que o vereador Fantinel se preocupa e eu também me preocupo. E disse sobre isso. Então, é muito temerário jogar para a torcida, né? Dizer, não precisava, nós estamos aqui há 40 minutos discutindo sem fundamento, o governo erra e tal. Não, vamos... Cada um tem a sua posição aqui, agora não vamos jogar para a torcida, né? Porque nós estamos discutindo à toa 40 minutos um projeto que não precisava. Precisa sim. Precisa. A empresa de economia mista pode decidir o seu edital, mas para contratar alguém na condição de refugiado, precisa passar por um crivo da Polícia Federal. E esse crivo se faz necessário mediante uma autorização, um rito legislativo prévio. Então, vamos se certificar do que está sendo dito aqui, para que não fique nesse oportunismo barato, muitas vezes, de dizer que nós estamos discutindo sexo dos anos, quando o que a gente discute aqui é algo objetivo e necessário. E eu reforço o que eu disse. Se a mão de obra está desvalorizada, a culpa é de quem? Quem é que está mais de 20 anos no poder? Qual é o partido que está mais de 20 anos no poder aí, desvalorizando a mão de obra? Por que nós temos 19 milhões de pessoas diretamente vinculadas a programas sociais e indiretamente nós chegamos ao número de 90 milhões de pessoas no país? Essa semana eu ouvi da boca de um cidadão, um vereador Fantinel. Ele disse assim, não, a minha esposa está em casa com meus filhos, eu vou para a rua, me identifico como morador em situação de rua, R$600. Aí eu tenho um apartamento não sei aonde, eu loco por mais 600, já dá 1.200, eu moro na rua, eu vou nas casas de passagem lá e cá, como, tomo banho e tal, isso aquilo, não me submeto a regra nenhuma, e aí vou na sinaleira retirar pela mendicância. No final, limpinho, 2.800, 3.000. Para tirar 2.800, 3.000 dentro de uma empresa, o cara tem que suar a camisa. Então, é por essas e outras razões. Enquanto o brasileiro não quer, nós temos o estrangeiro que quer construir vida em Caxias, e o estrangeiro que quer construir vida em Caxias, ele é bem-vindo para trabalhar na nossa cidade. Obrigado. Para declarar o voto, vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, faço questão de declarar o voto, vereador Cláudio Libardi, porque tem gente que não consegue conceber a política para além dos interesses individuais. Quando nós fomos eleitos vereador e vereadora, nós dissemos que o nosso objetivo era o bem-estar da população. E todo mundo sabia que quando nós tivemos um segundo turno entre Schalco e Adiló, nós seríamos oposição a qualquer um desses governos. E nós dissemos, nós não votaremos de forma alguma em Schalco, mas obviamente sabem que nós seremos oposição ao Adiló. Podem oferecer o dinheiro que for. Nós não temos preço, nós não queremos cargo. Nós fazemos política pensando no bem-estar da população. Então, é para isso que nós estamos aqui. E quando nós falamos em trabalho, quando nós falamos em direito das pessoas migrarem, e Caxias foi construída assim, entre as pessoas que já estavam aqui, os indígenas, os brasileiros que já estavam aqui na nossa cidade, e as pessoas que vieram de fora. E aí eu fico um pouco assustada, e até chateada, vereador Caleb, porque nós não precisamos falar da importância dos imigrantes falando mal dos brasileiros. A verdade é que o mundo do trabalho precisa mudar. As pessoas têm que receber salário decente. E sabe quando que as pessoas, que 35% do nosso PIB era salário? Na época do governo Dilma. Dilma foi impeachmentada, Temer entrou no governo através de um golpe, depois Bolsonaro caiu para menos de 20% de salário do PIB. Isso é concreta economia, vereador Cláudio Libardi. Então, nós defendemos um projeto em que os brasileiros e as pessoas que não são daqui tenham salário decente, trabalho decente. E é fácil, vereador Ramon, defender caridade. É fácil defender caridade.
Eu sou uma pessoa extremamente solidária, mas eu quero que as pessoas tenham direito social. Eu quero que as pessoas não dependam de migalha para viver. Por isso, eu defendo trabalho decente, salário decente e que as pessoas que venham para cá sejam bem tratadas. Por isso, senhor presidente, nós votamos sim a esse projeto. Obrigada. Encerradas as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Não está funcionando o sistema, presidente. Voto favorável. Eu voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Andressa Malman vota sim. Vereador João Ex vota favorável. Vereador João Ex vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Espera aí, seu voto não foi computado, vereador Sandro Fantinel. Pode fazer verbal para ficar registrado, vereador. Vereador Sandro Fantinel vota favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 175/2026 foi aprovado por maioria das vereadoras e vereadores, com votos contrários do vereador Capitão Ramon e do vereador Iago Morandi. Em representação, os vereadores Bortola e Lucas Carenhato. Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Em instantes voltaremos com a sessão ordinária. Estão reabertos os trabalhos. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação em regime de urgência, a moção número 20/2026, de autoria coletiva, a moção de repúdio ao veto do governador do Estado ao projeto de lei número 599/2023 e apelo pela sua rejeição pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Moção de repúdio ao veto do governador do Estado, projeto de lei 599 de 2023. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa de seus vereadores e vereadoras, nos termos regimentais, apresenta a presente moção de repúdio ao veto imposto pelo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao projeto de lei 599, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que extingue a cobrança da taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento de veículo, CR-LV. A matéria foi aprovada pela Assembleia Legislativa, com amplo apoio parlamentar. Vereador Iago Morandi, por um equívoco dessa presidência, o senhor precisa justificar o regime de urgência primeiro. Desculpa, eu não lhe avisei. Senhor presidente, considerando o recente veto do projeto de lei aprovado com ampla representatividade na Assembleia, o regime de urgência se dá diante da possibilidade da derrubada do veto pelos deputados na sequência. Declaro abertas as inscrições para a discussão do regime de urgência. Está encerrada a discussão. Em votação, o regime de urgência. Solicito aos nobres padres que registrem seus votos. Não apareceu para mim. Tem que logar novamente. Vereador Zé D'Ambros, ok. Vereador Valim? Não. Se abstém, então. Não se abstém? Se abstém? Abster.
Encerrado o registro de votos, encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, por unanimidade dos vereadores presentes, com abstenção no vereador Juliano Valim, em representação desta casa o vereador Bortola, o vereador Lucas Carinhato, o vereador Wagner Petrini em agendas institucionais na sala da presidência e ausente o vereador Aldonei Machado. Solicito ao autor que faça a leitura agora sim da moção, vereador Iago. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa de seus vereadores e vereadoras, nos termos regimentais, apresenta a presente moção de repúdio ao veto imposto pelo senhor governador Eduardo Leite ao projeto de lei 599/2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que extingue a cobrança de taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. A matéria foi aprovada pela Assembleia Legislativa com amplo apoio parlamentar, representando entendimento da maioria dos legítimos representantes do povo gaúcho, de que a cobrança da referida taxa deixou de encontrar justificativa diante da evolução tecnológica e da digitalização dos serviços públicos. O CRLV passou a ser disponibilizado em meio eletrônico, reduzindo significativamente os custos administrativos anteriormente existentes para sua emissão. A manutenção dessa cobrança representa um atraso na vida do cidadão. A continuidade de encargo financeiro imposto anualmente aos proprietários de veículos, mesmo após a modernização dos procedimentos administrativos, configura uma exigência que não mais se mostra compatível com a realidade dos serviços prestados pelo Estado. O veto governamental fundamentou-se na alegação de impacto sobre a arrecadação estadual e ausência de medida compensatória. Entretanto, não se pode admitir que o equilíbrio fiscal seja alcançado exclusivamente pela manutenção de cobranças injustas, incidentes diretamente sobre a população, em especial quando o próprio Poder Legislativo Estadual deliberou após o amplo debate democrático pela sua extinção. É importante destacar que milhares de famílias gaúchas utilizam seus veículos como instrumento de trabalho, geração de renda e locomoção diária. Caminhoneiros, motoristas de aplicativo, representantes comerciais, pequenos empresários, agricultores, profissionais liberais e trabalhadores em geral suportam sucessivos aumentos de custos relacionados à manutenção de seus veículos, sem qualquer compreensão do Estado, sendo plenamente justificável a eliminação de cobranças consideradas desnecessárias. O Parlamento Estadual, no exercício de sua competência constitucional, analisou a matéria, promoveu o debate democrático e aprovou o projeto, traduzindo a vontade política da maioria dos seus membros e da população. Diante do exposto, essa Câmara Municipal manifesta seu veemente repúdio ao veto imposto ao projeto de lei 599/2023 e conclama aos deputados estaduais do Rio Grande do Sul a rejeitar o veto governamental. No caso da aprovação da presente moção, requer seu envio ao governador do Estado, Eduardo Leite, ao vice-governador, senhor Gabriel Souza, e ao presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Pérez, e aos deputados estaduais para conhecimento e providências cabíveis. Caxias do Sul, 8 de julho de 2026, 151 da colonização, 136 da emancipação. Assinam esse documento Iago Stock Morandi, do Novo, Sandra Boneto, do Novo, Pedro Rodrigues, do PL, Capitão Ramon Teles, do PL, Daiane Melo, do PL, Elisandro Fiuza, do Republicanos, João Ex, do Republicanos e Sandro Fantinel, do Republicanos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Iago. Declaro abertas as inscrições para discussão na moção. Com a palavra, o vereador Iago Morandi, da tribuna. Tênis a palavra do vereador. Senhor presidente, todo mundo pôde acompanhar aí nas páginas, nas notícias, assim que saiu, vereadora Daiane, a notícia sobre o vídeo, que ele ainda teve a cara de pau de postar, o governador, né? Todo mundo pôde acompanhar. Fica até difícil quem é governo defender uma medida dessa. Porque uma coisa que é um documento que não existe mais, né? É 114 reais para emitir um documento eletrônico que não existe mais, não tem lógica alguma. Então, para nós já estava mais do que certo que deveria ser extinto. Por isso, como diz o texto, foi tanto debatido, né, pelos deputados estaduais. E por isso que é importante também a gente ter deputados estaduais que estejam do lado certo, fazendo a coisa certa, que são as demandas, é o que o povo está clamando. E o povo está clamando, vereadora Daiane, vereador Fantinel,
pelas coisas serem certas. E o que é ser certo? É o Estado não tirar o dinheiro do contribuinte como vem tirando. O contribuinte ali, a pessoa que paga imposto, não aguenta mais pagar o que já é de anos, o que já é cultural que a gente paga. Imagina se a gente ficar colocando taxas e taxas, como é esse caso aqui. Então, o governador atraso de vida, Eduardo Leite, vem com uma medida dessa, uma cara de pau em ano de eleição mesmo, e diz que não vai respeitar a vontade dos gaúchos, porque não é respeitar a vontade do parlamento, dos deputados estaduais, é a vontade do gaúcho. O gaúcho não quer pagar esses R$114. Isso aqui é uma vergonha. Já não basta a questão dos free flows, tudo aquilo ali que a gente viu e que a gente vê acontecendo, ainda vem uma medida assim, onde ele não quer respeitar a Casa Gaúcha, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então aqui vai os parabéns aos deputados estaduais que defenderam e defendem, né, essa medida aqui, e que vão ir contra esse veto. A gente espera que exponham todo mundo que é favorável, principalmente esse ano, que é ano de eleição, que o político tem medo da opinião pública, né? E a vida é feita de pessoas corajosas, não de pessoas covardes. E alguns covardes têm medo da opinião pública. É bom nesse momento que aí a gente consegue expor quem é a favor da população tá pagando uma coisa que não existe, uma coisa que não precisa mais. A tecnologia, ela é usada sempre para o Estado, né, meter a mão no nosso bolso, tirar dinheiro do contribuinte, e não ao contrário, né? Ao invés deles usarem para educação, para saúde, a tecnologia, eles usam para esse tipo de coisa, para ser uma desculpa, né? E aí ele ainda teve a cara de pau de dizer que vão deixar de arrecadar todos aqueles milhões. Como o texto nosso aqui fala, teria outras formas, né? Paraná, o governador Ratinho Júnior teve outras formas, o Jorginho Melo lá em Santa Catarina teve outras formas, o Romeu Zema, a vereadora Sandra, teve outras formas de trazer investimento para dentro do Estado. Não é só meter a mão sempre no bolso do contribuinte, né? A sua parte, vereador. Obrigado, vereador Iago. Eu quero parabenizar aí a apresentação do senhor, essa pauta. Eu acho ela muito importante para colocar a posição dessa casa e da nossa cidade diante dessa questão. E eu tenho aqui que fazer um agradecimento com toda a vênia, né, ao governador Eduardo Leite, por não ser mais candidato. O senhor está fazendo um grande favor para o povo gaúcho. E eu lhe agradeço muito por isso. Porque o que o senhor fez para a Serra Gaúcha, com todas as praças de pedágio, querendo de toda forma retirar o nosso SAMAI, que é a nossa empresa pública mais rica e que mais ajuda a nossa comunidade e a nossa prefeitura. E tantas outras coisas mais. E além disso ainda vetar um projeto que desonera um pouco o cidadão diante de tantos impostos que paga. Eu acho que o senhor está de parabéns por não ter sido mais candidato. Obrigado, vereador Iago. Eu concordo, vereador Fantinel, e também me deixa aliviado. É bom que ele não conseguiu nem vencer umas prévias lá do partido dele na época, né? Já saiu derrotado, imagina, ali nas urnas, né? Eu acho que o povo gaúcho aprendeu e vai dar uma resposta esse ano que a gente não quer mais esse tipo de pessoa à frente de qualquer pasta que seja. Imagina um governo tão importante do tamanho do nosso, né? Eu acho que tem que ter um governador à altura do Estado, né? Então vamos seguir o caminho aí, seguir cobrando e fazendo oposição aí a essas medidas né, que são de total incompetência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Daiane Melo, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, também pelas redes, né? Primeiramente, parabenizar, né, o vereador Iago por ter encampado, né, essa moção, nos convidado para assinarmos juntos, porque já tínhamos falado isso aqui nesse plenário, né? E nos convidou para assinar junto e assinamos sim, porque somos totalmente favoráveis a essa moção para demonstrar aos deputados estaduais a posição de Caxias do Sul e do Estado, né? Porque, como o vereador Iago disse, né, o governador veio a público se explicar e a população já saiu muito entendendo a situação, né? Ela foi totalmente contra a decisão do governador. Por quê? Porque a gente pensa numa Assembleia Legislativa que faça leis importantes para a população. E todo mundo sabe que esse documento, o CRLV, a gente estava pagando já sem tê-lo. Então, por que a tecnologia avança, mas não acompanha isso
no bolso das pessoas. A gente tem uma carga tributária gigantesca. Então, automaticamente, a gente precisa, né, diminuir essa carga toda para a população. Principalmente, né, os nossos motoristas de aplicativos, caminhoneiros, os representantes comerciais, e todas essas pessoas do nosso estado que acabam destinando um recurso para uma taxa de um documento que não existe mais físico. Ele é totalmente virtual. Então, a tecnologia tem que acompanhar isso. E a gente sabe, todas as pessoas que precisam do seu carro, né, para trabalhar, o quanto isso impacta, né, no seu orçamento. E eu queria falar principalmente da justificativa do governador, vereador Fantinel, que é o equilíbrio das contas públicas. Então, mais uma vez, a sobrecarga em cima das pessoas, dos pagadores de imposto, para equilibrar a máquina pública do que ele não conseguiu cuidar. O pedágio, que não é pedágio, que é free flow também, porque ele não consegue cuidar das estradas e assim por diante. E eu digo, vereador Fantinel, o senhor falou, ainda bem que ele não vai participar, mas tem o projeto dele aí. E a população tem que ficar atenta a isso. Bom que o ano é eleitoral, que os deputados estão na vitrine e logo ali na frente tem eleição. Para a população saber exatamente quem está do lado da população e quem não está. Quem está do lado de um acordo político que logo ali na frente está concorrendo nessas eleições. A gente não pode aceitar que o equilíbrio das contas públicas seja mantido a custas de cobranças, que perderam, né, totalmente o significativo, a justificativa deles. O Estado precisa buscar uma eficiência, reduzir os desperdícios e respeitar o dinheiro de quem trabalha. Então, por esse motivo, a gente é totalmente contrário, né, a essa questão da cobrança desse documento, já que hoje ele é totalmente digital, e a gente precisa diminuir a carga tributária das pessoas que saem todos os dias cedo para trabalhar e voltam para casa tarde para poderem, no mínimo, pagar os seus impostos e continuar vivendo. Era isso, senhor presidente. Somos totalmente favoráveis à moção. Obrigado, vereadora Daiane. O próximo vereador inscrito, vereador Caleb Garbim. Com a palavra da tribuna. Presidente, novamente, bom dia aos senhores colegas vereadores. Começo parabenizando o colega vereador Iago pela proposição dessa presente moção de repúdio ao veto do governador Eduardo Leite e lamentando não ter nos convidado enquanto bancada progressista para assinarmos juntos, uma vez que, inclusive, o proponente do projeto é um deputado do nosso partido. Então, registro aqui, acho que essa falha de comunicação, para dizer o mínimo, de que nós poderíamos sim ter assinado juntos, ter engrossado fileiras aí, somado fileiras a esse projeto. Mas, passado isso, obviamente, votarei favorável, concordo com os méritos que foram apresentados na exposição de motivo. E uma coisa, vereador Fantinel, que me chama a atenção, eu fiz uma conta rápida, são 350 mil veículos que nós temos emplacados somente em Caxias do Sul. 350 mil veículos. Para mais, esse é o mínimo. Vezes R$ 114,09, que é o valor de cada uma das emissões daquele documento, né, que nem existe mais, agora é um documento, ele é digital, nós chegamos à casa de R$ 39.931.500. Quase 40 milhões de reais em taxas por um serviço que já não se é mais prestado na condição que se encontrava. A gente tem que fazer uma diferenciação aqui entre taxa e imposto. O imposto tem a ver com o consumo, uma tributação em cima do consumo. Agora, a taxa diz respeito ao serviço. A prestação de um serviço que o Estado não faz mais e insiste em cobrar do cidadão. Até poderia fazer um papel de advogado do governador Eduardo Leite e dizer assim, olha, uma taxa de R$ 5,00 para emitir o PDF para a pessoa, porque vai ter um sistema, vai modernizar, vai ter um aplicativo, qualquer outra coisa assim, poderia até haver alguma justificativa. Uma parte, vereador. Mas o mínimo seria a redução dessa taxa. Agora, se manter uma taxa no valor de R$ 115,00 praticamente, que impacta só em Caxias do Sul 350 mil condutores, é 40 milhões de reais em taxa só de Caxias do Sul. Imagine quanto não dá em Porto Alegre, deve ser umas 3 vezes a nossa frota, 2 a 3 vezes, e todo o restante do estado gaúcho, os 497 municípios que nós temos. Então, é um absurdo isso. E eu digo mais, um outro projeto também de um deputado progressista que nos orgulha pela sua atuação, o deputado Guilherme Pazin, diz respeito justamente à bitributação que nós temos. Nós pagamos já o documento,
Nós pagamos o nosso imposto em razão do nosso veículo, o nosso IPVA, o imposto em cima do veículo automotor, e nós pagamos o pedágio. E a razão para os dois impostos aí é o quê? É a manutenção de estradas. Então nós temos dois impostos, o pedágio e o IPVA, sendo pagos para a mesma finalidade, que é um serviço que é mal prestado, que é a administração das rodovias. Então, veja, é um delírio, como diz o vereador Libardi, é um delírio um projeto como esse. E eu tenho certeza que a Assembleia vai ter oportunidade agora de derrubar esse veto do governador Eduardo Leite e os gaúchos, os municípios gaúchos não vão ser prejudicados por uma taxa de serviço inócua, uma taxa de serviço que não se aplica mais à realidade fática. Nós temos a tecnologia para nos ajudar, temos na palma da nossa mão os documentos que são emitidos, são exportados, compartilhados em PDF, e nós temos um valor de R$ 115 para se pagar anualmente de veículos, inclusive com mais de 20 anos, que nem pagam mais o IPVA. Seu a parte, vereador Iago. Bem rapidinho, desculpas ali, acho que a gente se passou e pela loucura acabamos não levando para vocês assinar, né? Mas eu sei que vocês defendem isso, estão do lado certo, pode ter certeza. Na próxima aí, prometo que não vamos se passar, até porque o senhor sempre me pede para assinar ou coloca no grupo, né? Eu que dessa vez me passei ele na correria. Mas dizer que é bem como vocês falaram, como não só o senhor falou, a vereadora Daiane, o vereador Fantinel, a gente está aqui, na verdade, a gente está no município, e é no município que as coisas ocorrem. E a gente ouve a população falar, a gente sabe como a população pensa. E todo mundo ali era unanimidade, 80%, 90%, a pessoa tem que não ter lógica nenhuma para defender uma coisa dessa. É uma coisa que não existe mais. É como o senhor falou, se viesse com uma medida, não, mas tem que ter R$5 para manter. Aí era uma coisa, mas não. A pessoa vai lá e diz que arrecada só assim e quer continuar sendo assim. Então tá errado, mas parabenizar e dizer que a gente está junto nessa luta aí. Obrigado, vereador Iago. Exato, nós precisamos ter um mínimo de coerência. Ninguém é contra o pagamento razoável, aplicável para uma prestação de um serviço, uma taxa. É normal se pagar taxa no país. Agora, R$ 114 é inadmissível. E eu aproveito, vereador Fantinel, para dizer que eu não sei se nós nos livramos tão rápido do Eduardo Leite. Não concorre agora, mas é um fortíssimo candidato no futuro e a gente precisa estar atento porque o canto da sereia vai continuar ecoando Brasil afora. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Próximo, vereador inscrito, vereador Capitão Ramon, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu peço desculpas aqui pelo meu olho roxo, né, devido ao que aconteceu no final de semana, mas tudo isso vai ser apurado pela justiça. Então eu peço desculpas por estar nessa situação, mas são fatos que não devem passar em branco para preservar a democracia do nosso município. Voltando ao projeto em pauta, parabenizo o vereador Iago Morange pela ação. E esse projeto ele foi votado por unanimidade na Assembleia Legislativa. 47 deputados entenderam que o CRLV não se faz mais necessário você realizar um pagamento de R$ 114 por ano. O que representa R$ 114 por ano de cada veículo? Cerca de 750 milhões de reais. Esse valor ele vai direto para o Detran. O Detran hoje conta com um saldo superavitário de cerca de 1,1 bilhão. Ou seja, se você retira esses 750 milhões do Detran, você ainda fica com um saldo superavitário de 350 milhões. Ou seja, aquela instituição ainda permanece em superávit. Hoje, já não se faz mais necessário, e desde 2019, graças à digitalização do sistema, não se faz mais necessário a impressão e o envio do CRLV. Você consegue digital na sua carteira digital. Ou seja, esse serviço de impressão e entrega terminou. O governador falou que isso é um grande impacto para os cofres do Rio Grande do Sul. Sabe quanto que representa 750 milhões do saldo do Estado? 0,2% do orçamento. E aí eu pergunto a você, será que o governador não consegue remanejar cerca de 0,2% do orçamento? Outro ponto, o
O governador disse que é de caráter eleitoreiro essa matéria. Senhor governador, esse projeto está tramitando na Assembleia Legislativa há mais de 2 legislaturas. Ou seja, não é um projeto eleitoreiro. Talvez, governador, para o senhor não faça falta R$ 114 por ano. Talvez para o senhor não faça falta. Mas para aquele trabalhador, para aquele motorista de aplicativo, para aquele taxista, para aquele pedreiro, marceneiro, faz falta R$ 114 por ano. O governo Eduardo Leite, ele vai e fala o seguinte: tirar esses 750 milhões vai afetar diretamente a segurança dos gaúchos. Mais uma mentira, senhoras e senhores. Sabem por quê? Porque nós temos o PSEG, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E sabe o que o senhor governador fez no ano passado? Limitou em 65 milhões. Ou seja, ele diz que 750 milhões vai fazer falta na segurança dos gaúchos, no entanto, ele limita o PSEG em 65 milhões, que era um valor que os empresários destinavam do saldo devedor do ICMS. Todo ano, cada empresário poderia destinar cerca de 5% do seu saldo devedor para a segurança pública. Como o governador viu que estava vindo muito recurso, ele limitou em 65 milhões. Vejam como o discurso não bate com a prática. Se ele de fato queria manter a segurança pública, por que ele limitou o valor do PSEG? Vejam como o discurso dele está descolado da realidade. Graças à Assembleia Legislativa, nesse ano, foi retirada a contrapartida de 10% que as empresas poderiam destinar ao ICMS, ao PSEG. Agora não precisa mais. Se a empresa quiser destinar 5%, ela vai e destina. Não existe mais uma contrapartida que, graças ao governador, tinha e a Assembleia retirou. Então agora, a Assembleia Legislativa deve derrubar esse veto e a Câmara Municipal de Caxias do Sul, que representa o segundo maior parlamento gaúcho, deve enviar uma resposta ao governador dizendo que nós estamos ao lado dos gaúchos e não ao lado de um governador que só quer arrecadar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Está encerrada a discussão. Passemos em votação. Declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Para declarar o voto, vereadora Marisol Santos, com a palavra. Bom, presidente e colegas vereadores, acho que é muito importante que a gente se manifeste aqui também, porque nós não estamos pessoalizando, não estamos, na minha opinião, né, na minha forma de falar, em especial a governo, ao quanto tem sido, se é bom ou não, se é ali na frente, candidato ou não, do atual governador Eduardo Leite. O que eu faço aqui é uma avaliação muito clara em relação a essa moção e a essa questão específica dessa taxa de licenciamento que a gente sabe que não pode mais ser cobrada da forma como ela está sendo. Essa é a minha opinião muito clara. Por quê? Hoje, inclusive, como integrante do PSDB, um partido que defende os valores da social-democracia como presidente municipal, o que diz a social-democracia? Ela defende claramente um Estado que seja eficiente, justo e transparente. E quando a gente fala num Estado eficiente, o que a gente está querendo dizer com isso? Um Estado que não cobre do cidadão algo que a tecnologia, felizmente uma iniciativa muito positiva da digitalização, mas tornou mais barato. Então isso não pode ser cobrado, isso é um princípio básico de eficiência. Quando a gente fala sobre a questão da justiça, né, de um Estado justo, de que é necessário aliviar encargos que pesem no orçamento das famílias. Isso é um Estado mais justo e, obviamente, um Estado mais transparente quando a gente diz que é preciso demonstrar, quando houver uma cobrança, o custo real desse serviço e o que efetivamente está acontecendo. Quando a gente fala sobre responsabilidade fiscal, é muito importante que a gente entenda que essa
a questão da responsabilidade fiscal, ela não pode ser colocada como algo que seja inimigo do cidadão, muito pelo contrário. Responsabilidade fiscal é importantíssima, né? É a garantia do uso correto, justo, coerente e transparente dos recursos públicos. Mas nesse caso em específico, não é possível que a gente siga cobrando por algo que já não é mais entregue ou não é entregue dessa forma. Precisa se apresentar com transparência as alternativas e o meu voto é favorável a essa moção. Obrigado, vereadora Marisol. Próximo vereador inscrito, vereador Fiuza, com a palavra. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, a nossa posição é algo justo e bem objetivo. É simplesmente manter os nossos contribuintes do Rio Grande do Sul com menos impostos. E essa votação que foi feita pela Assembleia Legislativa e teve, infelizmente, essa questão do veto, é importante que nós não podemos admitir algo que já tinha sido organizado. Seria isso, senhor presidente, voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Está encerrada a declaração de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Com voto favorável do vereador Cláudio Libardi Júnior. Sabe que eu tô pensando em mudar o nome do meu pai para Cláudio Libardi pai? Só eu de Cláudio Libardi. Alô? Olha o que eu mandei pro Cris ontem, ó. Todas as pais de São José trancando a estrada, deu o que eu mandei para ele. Está encerrada a votação. Está encerrado o registro de votos, por consequência a votação. A moção número 20/2026 foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Aldonei Machado, Pedro Rodrigues, Tenente Cristiano Becker, Jack e Juliano Valim. Em representação, o vereador Bortola, o vereador Lucas Carenhato e o vereador presidente dessa casa, Wagner Petrini, cumprindo agendas institucionais na sala da presidência. Em discussão única e votação, o requerimento de tribuna livre número 2/2026, de autoria da vereadora Marisol Santos, que requer tribuna livre para o Instituto de Superdotação e Altas Habilidades da Serra Gaúcha. Requerimento ISA. Com a palavra a vereadora autora para a leitura do requerimento. Pois não, senhor presidente, requerimento para o Instituto de Superdotação e Altas Habilidades da Serra Gaúcha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa vereadora, na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação da Câmara Municipal de Caxias do Sul, solicita a concessão do uso da tribuna livre ao ISA, Instituto de Superdotação e Altas Habilidades da Serra Gaúcha, durante a sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2026, com fundamento no regimento interno desta Casa Legislativa. Essa solicitação ocorre no contexto da Semana Municipal das Altas Habilidades e Superdotação, aprovada pela Câmara Municipal de Caxias do Sul ainda em 2021, período que é dedicado à conscientização, valorização e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com altas habilidades e superdotação, suas famílias, educadores e profissionais envolvidos no atendimento a esse público. Na oportunidade, o ISA, entidade dedicada à promoção, orientação e defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades, pretende apresentar aos nobres vereadores e à comunidade caxiense o trabalho desenvolvido pelo Instituto, especialmente nas áreas de orientação, acolhimento, desenvolvimento de potencialidades, apoio às famílias e diálogo com profissionais da educação. A participação na Tribuna Livre também terá como objetivo trazer ao debate os principais desafios enfrentados pelas pessoas com altas habilidades, sobretudo no que se refere ao reconhecimento das suas características, à subnotificação dos casos, à formação de profissionais para o atendimento adequado e a efetivação dos direitos assegurados pela legislação brasileira. Embora as pessoas com altas habilidades e superdotação integrem o público da educação especial, ainda persistem lacunas importantes no acesso às políticas públicas, aos serviços especializados e às estratégias pedagógicas necessárias ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades.
Dessa forma, entendemos que a utilização da tribuna livre pelo ISA constituirá uma importante oportunidade para ampliar o conhecimento da sociedade sobre a temática, dar visibilidade às demandas desse público e fortalecer a construção de uma rede de apoio comprometida com a inclusão, o desenvolvimento humano e a garantia dos direitos. Caxias do Sul, 6 de julho de 2026. Obrigado, vereadora Marisol. Declaro abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom, colegas vereadores, comunidade, de uma forma muito breve, né? Eu presido a Frente Parlamentar, fui quem criou a Frente Parlamentar ainda no nosso mandato anterior. E a partir de uma demanda que veio da comunidade, os colegas vereadores dessa casa já sabem muito dessa história, né? Das primeiras mães que vieram aqui nos procurar lá atrás, no início do mandato anterior, pedindo apoio, pedindo ajuda para essa questão das altas habilidades, da superdotação e da necessidade de tirarmos, e naquele momento se falava em especial as crianças e adolescentes, da invisibilidade. Nós constituímos a Frente Parlamentar no mandato anterior, refizemos, né, reinstalamos a Frente Parlamentar neste mandato, e aí ao longo dessa construção, muitos movimentos foram feitos, né? Nós tivemos uma ligação e temos uma ligação muito forte com a FADERS, que trabalha a articulação de políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades no Rio Grande do Sul. Temos uma ligação muito forte com profissionais que atendem essas crianças, adolescentes. Conseguimos constituir de uma forma importante também uma ligação mais próxima, né, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenadoria Regional de Educação. Já fizemos visitas em várias escolas também da rede privada, para que a gente aos poucos possa ter uma ligação mais direta com as escolas e melhorar o atendimento a essas crianças e adolescentes com superdotação. Nós temos também, estamos sempre diretamente ligados à Associação Gaúcha de apoio, né, às famílias de crianças, adolescentes e adultos com altas habilidades de superdotação. E aí, ao longo dessa caminhada, se constituiu a partir, não da Frente Parlamentar, mas das mães, dos pais, das famílias, o ISA. Um instituto de superdotação e altas habilidades que tem feito um trabalho incrível, e nós não estamos falando nem apenas de um trabalho local, estamos falando, e falo aqui em nome da presidente, a Viridiana Cuba, advogada, que lá atrás, ainda no mandato anterior, veio aqui conversar comigo, e a Viridiana tem feito movimentos muito importantes, indo a Brasília, participando de audiências públicas para que haja uma discussão nacional em relação a isso. Então, nós já temos parceria, já temos conversado com o Ministério Público, estamos buscando um contato ainda mais direto com a Secretaria de Educação do Estado, enfim. É um movimento muito importante, muito sério, muito responsável que o ISA vem fazendo. E a partir dessa nossa mobilização, inclusive no ano passado, tivemos a grande alegria de fazer um primeiro seminário das altas habilidades aqui da Serra Gaúcha, que foi incrível, né? Tive a participação de alguns colegas vereadores lá e também os seus assessores. Um evento que lotou com inscrições que a gente precisou limitar pelo espaço e elas se encerraram muito rápido. E agora também em agosto, no dia 8, a gente realiza o segundo seminário. E já temos, acho que a metade das inscrições já praticamente encerradas, embora a gente tenha recém-aberto. Então, é importante, é um assunto que não se falava, algo que aqui nessa casa, e eu me lembro de um colega vereador, inclusive, de no momento em que eu trouxe esse assunto, foi aprovado aqui por unanimidade, tanto a criação da Frente Parlamentar à época, quanto a Semana Municipal das Altas Habilidades. E depois de um tempo, um colega vereador, um dia me manda uma mensagem e diz: Marisol, preciso te dizer uma coisa. Quando veio o projeto, eu aprovei, mas eu imaginei, da onde? Isso não existe. Onde estão essas crianças? Eu nem conheço ninguém. E agora eu saio da pediatra da minha filha, a pediatra dizendo: fique atento, ela tem fortes indicativos de altas habilidades. Então agora eu sei que isso existe. Então a gente precisa olhar para essas crianças que não são melhores, não são piores, mas são diferentes e precisam ter esse acompanhamento para efetivamente poder desenvolver e potencializar os seus talentos. E o ISA, eu tenho certeza que quando vem para essa tribuna livre, colegas vereadores, vem para nos contar um pouco mais do que está sendo feito. Porque é um grupo
E nós temos dentro do ISA, inclusive, né, e da Frente Parlamentar, grupos de trabalho para discutir legislação, para repensar o que está sendo feito, o que é avanço, o que não é avanço, o que a gente precisa melhorar. Então, eu tenho certeza que o ISA vem para nos ensinar mais, para nos deixar ainda mais por dentro de tudo que está sendo feito e do que ainda pode ser feito pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos com altas habilidades de superdotação. Por isso, peço o voto favorável de todos para que a gente tenha essa oportunidade de conhecer mais sobre superdotação com um instituto que se formou muito a partir das iniciativas que nós iniciamos lá atrás nessa casa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerrada as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos no terminal. Encerrado o registro de votos, encerrada a votação. O requerimento de tribuna livre número 2/2026 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Pedro Rodrigues, em representação o vereador Bortola, vereador Lucas Carinhato, em agendas institucionais na sala da presidência, o vereador Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 46/2025, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivos à lei complementar número 589, de 19 de novembro de 2019, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do município de Caxias do Sul e da outras providências. O vereador relator é o vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Senhor presidente, eu solicito a dispensa por ter sido lido na primeira discussão. Vossa Senhoria está dispensado da leitura do parecer. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra o vereador Zé D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero valorizar o Antônio Feldman, que esteve aqui na audiência pública, secretário na época adjunto do planejamento, o Advando Rec, procurador, né, que trouxe esclarecimentos, o Giovanni Fontana, adjunto urbanismo, meu colega, meu amigo Sandro Fantinel, Caleb Garbim, a Sandra Moneto, a Andressa Marques e também o Edson da Rosa. Então, o projeto de lei 46/2025, ele é o resultado de pouca fiscalização. Eu não estou culpando o governo Adiló. E também falta de responsabilidade dos loteadores. E vejam, nós estamos regularizando núcleos em áreas rurais. E não são poucos. São 95. E aí o Fantinel me sopra aqui, mas que tem mais. E a legislação federal, ela diz que tem que ser feita a regularização, que não tem outra saída. E aí o João Ues, diretor do SAMAI, leva água. E aí vão se desenvolvendo. Aí o pai tem 5 filhos. Nós precisamos ter a compreensão daquilo que o município tem pernas para dar infraestruturas. Estou correto? As subprefeituras terão estruturas no futuro?
Nós vamos criar pequenas cidades nos interiores? Essa é uma preocupação desta casa. E é por isso que tem um plano diretor que até na metade de 2027 tem que apresentar tudo aquilo que nós queremos para os próximos 10 anos. E aí, por exemplo, condomínio Santa Helena tem 50 moradores, eles fazem sua infraestrutura, eles trocam a lâmpada, consertam a calçada. É importante para o município cobrar IPTU, sim. Claro que é importante. É importante, sim, vai entrar arrecadação. Mas a minha preocupação, presidente, com esses núcleos, é que nós tenhamos uma expansão. Então, precisamos que o Executivo regularize. Bom, tem 95. 11 já tem processo encaminhado para regularizar. A audiência pública foi muito importante, porque teve as divergências e é nas diferenças que a gente melhora. Condomínio Santa Helena, por exemplo, é bem importante que cada um que cuida do seu terreno, que deve ser 1 hectare por aí, mais ou menos, que ele pague IPTU. É de extrema importância para o município. Mas, senhor presidente, então quero dizer que o município está tendo essa preocupação, esse olhar de regularizar. Parabéns a Divando Rec, parabéns ao urbanismo, secretário Bressan. Nós precisamos adequar a legislação. Então, eu voto sim. Quero dizer que precisamos continuar cuidando, para que a gente não aumente esses núcleos, porque com certeza as subprefeituras não terão estruturas para dar a manutenção e aquilo que o município precisa. Era isso, senhor presidente. Está encerrada as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Vereadora Daiane Belo, Vossa Senhoria vota como? Ok. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 46/2025 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com representação o vereador Bortola, vereador Lucas Carenhato, vereador Wagner Petrini em agendas institucionais. Se absteve da votação os vereadores Cláudio Libardi e vereadora Andressa Marques. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 134/2026, de autoria do vereador Lucas Carinhato, que declara de utilidade pública a Associação de Umbanda Caxias, AUC. O vereador relator é esse vereador, porém adentra a mesa diretora um pedido de adiamento por 2 dias, formulado pela vereadora Rose Frigeri, a qual solicito que justifique seu pedido de adiamento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o pedido de adiamento se justifica na medida em que o autor do projeto está numa representação em Porto Alegre e seria importante que ele estivesse aqui para que o debate seja feito. Nesse sentido, o pedido para... Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora. Em votação, Pode suspender, porque eu tenho um problema técnico. A sessão está suspensa por problemas técnicos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal, tendo em vista o pedido de adiamento da vereadora Rose Frigeri ao PL 134/2026 pelo período de 2 dias. Com voto favorável do vereador Cláudio Libardi. Ô, Rodrigo, será que nós vamos transmitir curtas gaúchas ou não? Eu não vou chamar a atenção de ninguém. Não votou, se fudeu. Então, como? Fechou? Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação.
O pedido de adiamento por 2 dias ao projeto de lei número 134/2026 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com representação do vereador Bortoli e Lucas Carinhato, em agendas institucionais do vereador Wagner Petrini, ausentes da votação: Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker, Pedro Rodrigues, Marisol Santos, Fiuza e José Abreu Jack. E está encerrada a ordem do dia.